Sim, tudo grande. E aí, eu fui olhar a foto do Instagram do meu neto, tinha lá Aqui de bola ele depois. com um amigo, assim, Sim. amigo mais velho. Daí eu disse assim pra ele, não gostei dessa tua foto no WhatsApp. E ele disse, por que a gente não pode botar foto no WhatsApp com quem a gente gosta? Eu disse, primeiro, eu não sei quem é essa pessoa. Quando você me mandou uma mensagem, eu não sabia. Segundo, que é uma foto individual, é tua, pode mudar. Daí ele disse, ai, vó. E meio rançou, dali a pouco ele mandou a foto atualizada. Eu disse, ah, sim, agora é a tua carinha. Agora foi aprovada. Dá uma olhada aqui de bola, vamos ver monitorando. Boa noite, pessoal. Estamos esperando para alinhar com a rádio, para a gente começar a nossa conversa hoje aqui. O assunto é infância saudável, vai ser bem interessante. Se precisar de extensão para carregador... Opa, agora sim, a Helenita apareceu aqui. Vamos ver. Tem que voltar lá. Obrigada, então, de bola, porque eu... Já vou ir, sim. Vai aproveitar essa palestra. Retornamos ao estudo, então, no bate-bola. Logo mais voltamos com mais informações. Repórter Sabrina Maluco, direto do auditório da Faculdade de Direito. Tá bom, Sabrini, obrigado pelas informações. Hora certa, 8h07, hora e vez do Emoção Afeto com... Será que eu não vou? Não, vai. Tá. Não tem ler, mas acho que vai. Quando conectar. Temos que baixar o volume, vamos ajustar. É a câmera, que é a gente. Tá bom. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Baixa o volume Baixa o agora. volume agora. Tiro. Isso aí, vou deixar. Eu tenho que baixar assim. Deixa. Em seguida, vamos começar, pessoal, falando sobre infância saudável. Mais alguns instantes, acomodem-se. Isso, fala pertinho do microfone. Falar perto. Tá tudo regulado. É só deixar rolar. Ó, o Fernando tá ligado hoje. 8h08, temperatura de 12 graus, temperatura nesse momento. A partir de agora, tem Emoção Afeto com Vai ficar o teu mudo, por favor. Obrigado pela tua audiência, pela tua companhia desde já. Terça-feira, 7 de outubro de 2025. A partir de agora você tem, então, portanto, o Emoção Afeto Comportamento. Telefones liberados, 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. O torpedo é o 991629923 e o WhatsApp é o 991629943. Doutor Érico, boa noite. Boa noite de bola, boa noite, ouvintes. Trazemos um assunto muito especial, uma convidada muito preciosa, né? Conforme a rádio anunciou hoje ao longo do dia, o nosso assunto hoje é infância saudável, em alusão ao Dia da Criança, que é comemorado no próximo domingo, né? Cada vez mais se fala em saúde mental, em janeiro branco, setembro amarelo, prevenção, qualidade de vida, e é importante que a gente possa ter claro o que é uma infância saudável, o que se espera, o que se recomenda, que aspectos são esses que os pais, cuidadores, professores, enfim, precisam ficar atentos. Então, cumprimentar a minha convidada, né, a professora, psicóloga Helenita Ferrari, a quem eu
respeito e admiro muito o trabalho, pela sua trajetória, pela qualidade do que faz, pelo comprometimento e pelo conhecimento. Professora, muito obrigado pela presença. Sempre que lhe convido, só não veio uma vez, ó, Érico, eu estou aqui com diverticulite, não vai dar. Não, então tá, dessa vez está liberada, mas sempre, às vezes a professora me diz, olha, agora eu tenho congresso, não posso, eu tenho compromisso, mas sempre que possível, vem com a maior boa vontade. Muito obrigado, professora. Que bom contar com a sua presença, com seu prestígio aqui para a gente conversar desse assunto tão importante. Deixa eu acho que ligar aqui, né? Está funcionando. O Tibor é o nosso assessor aqui, vai nos dar um suporte. Eu sou muito boa na tecnologia que o Tibor nos ajuda. Esse é o problema da idade, né? É o problema da idade. Essa gurizada nova que está acostumada com o celular tem mais intimidade. Tá. Então, eu queria agradecer o convite, né, Érico? Dar a minha boa noite, então, a todos os ouvintes da Rádio Irapuru e dizer da imensa alegria, né, da satisfação que é para mim estar neste programa hoje, vésperas quase do Dia das Crianças, falando sobre esse tema, né, que é a preocupação que a gente tem com as nossas crianças, se elas estão se desenvolvendo bem, no meio de tantas situações novas da tecnologia que invade os nossos lares, e tantos recursos, né, da cultura, se as crianças estão brincando, como estão, né? E acho que é um tema, assim, muito importante para todo mundo, para pais, para professores, para quem, de alguma forma, cuida de crianças, convive com crianças, né? As responsabilidades. Penso também que o que pode ser dito nunca é aplicado a todas as situações, sim, né? Sim. Porque cada criança é uma e que as coisas que aqui sejam faladas sejam tomadas como uma via de refletir sobre o que se faz, o que estamos fazendo, se estamos ajudando as nossas crianças a se desenvolverem, a se constituírem em sujeitos íntegros, né, satisfeitos, inseridos na sociedade, contribuindo para a sociedade também. Né? Tudo isso. Tudo isso. É preocupante porque tem uma série de dados, assim, em termos de saúde mental, mostrando que os nossos jovens, né, estão adoecendo mais. Né? É ansiedade, é depressão. Tu tens uma vasta experiência também, não só como professor universitária, mas atendendo famílias, casais e crianças. Tu tens essa percepção de que os jovens estão assim mais doentes, com mais dificuldades, as famílias estão mais atrapalhadas com as crianças, professor? Olha, essa é uma pergunta bem importante, porque se uma criança há tempos atrás tivesse alguma dificuldade, era considerada um problema da família. Ninguém mais poderia intervir, né? Eu falo disso há umas 4 décadas, mais ou menos 30, 40 anos atrás. Hoje, né, hoje a gente já consegue perceber com mais clareza, né? As famílias também foram evoluindo, as coisas foram se flexibilizando, e hoje a gente vê, sim, quando uma criança destoa, quando ela tem uma defasagem de desenvolvimento, a gente percebe, ela não está como as outras, mas não tomando as outras como comparação. Não diria que estão mais doentes, mas as doenças têm mudado. E principalmente, aí eu falo da minha experiência de consultório, nos últimos 5 anos, depois do Covid, nós estamos vendo crianças muito jovens, bebês adoecendo, né? Crianças pequenas adoecendo, crianças no final da infância, início da puberdade. E também as famílias passaram por situações muito diferentes, né, nesses anos, nesses 5 anos. E que correlação a gente poderia fazer com a pandemia, assim, com esse isolamento social,
com a perda eventual de alguns familiares, com toda aquela situação de risco e apreensão, o que teria contribuído para aumentar o sofrimento desse grupo, professora? Justamente um elemento muito importante no desenvolvimento de todo ser humano, que é as relações. A socialização, as interações. A socialização. Então, assim, os pais ficaram isolados, mais estressados, mais tensos, mais preocupados, isolados dos seus próprios pais, porque no primeiro momento eles não podiam interagir e ficavam preocupados com os avós, no caso. As crianças que nasceram nesse tempo já nasceram de mães tensas, né? E quem estava indo na escola maternal, creche, ficou meses parado, tudo fechado, o fique em casa. Mas, né, se orientava as crianças a não chegarem perto das pessoas, né? Então a gente vê o desenvolvimento de muitos quadros onde a criança tem essa dificuldade de estar perto, de intercambiar afeto, né? De procurar outras crianças, né? Para se relacionar. Então aumentou a questão da introspecção, aumentou a depressão, aumentou muitas coisas. E, claro, não se fala muito nisso. Não se fala muito. O Covid passou, o Covid está aí, continua. Mas a gente está vendo, constatando que crianças, principalmente idosos, sofreram muito com isso, né? Os dois extremos Os dois extremos. Sofreram bastante. Tem idosos que estavam com 70 anos, que parece que envelheceram muito nesses anos, com a falta dessa possibilidade de sair na rua, de passear, ver uma vitrine, tomar um café com amigos, né? Trabalhar, ter uma atividade, embora a gente foi salvo pela internet, né? Pelos contatos. É curioso, na época, vamos dizer, não tínhamos muito o registro da falta, porque a prioridade era sobreviver, não tinha ameaça, todo aquele clima que o nosso planeta vivenciou, então era o melhor que tínhamos no momento, mas passado um tempo, vamos dizer, dessa mudança, ou desse novo normal, que aí se pode, vamos dizer, fazer esse levantamento, né, das repercussões disso. Isso, assim, acho que é muito, muito importante, assim, a gente precisa poder falar sobre isso, né? Muitas famílias tiveram muitas transformações, tiveram que mudar de domicílio, ir para um lugar, ir para outro. Muitas mudanças aconteceram ali silenciosas, cada um vivendo dentro do seu espaço. E agora a gente começa a perceber que muitas dificuldades vêm, assim, quadros que, claro, quem estão piores? Que já tinham alguns indícios. Ou tinham uma predisposição. Ou tinham alguma predisposição. Outros se adaptaram às situações, mas as crianças que vieram desse tempo, elas tiveram um prejuízo, principalmente na questão do desenvolvimento da comunicação, da socialização, das regras de convívio social, né? Então, tudo isso em cima de uma nova geração, né? Então, o que não pode deixar, isso é a realidade, né? Então, porque o que desenvolve uma criança? A capacidade que ela traz dentro dela, né? Biológica, um potencial para amadurecer, mas aquilo que os pais oferecem, que é um ambiente saudável, enfim, e mais a realidade que se apresenta. As crianças, por exemplo, hoje na Croácia, elas vivem sob um estado de guerra. Então, imagine a tensão dessas crianças. A cada momento pode cair uma bomba. Né? Lá em Gaza, na Ucrânia, em vários locais. Isso é quando a realidade invade a capacidade da criança de qualquer controle. Ela já não tem por ser criança. E aí ela está numa realidade que nem os pais podem proteger ela de nada. Ninguém está protegido de nada. Então, todos os sistemas defensivos e de proteção falham. E a criança fica muito assustada. E o que a gente vê muito hoje, né? Em decorrência por exemplo, não sei se foi só do Covid, mas as crianças ficaram mais aglutinadas com os pais, aumentaram os sintomas de sono,
terror noturno, né, que era uma coisa que também os pais viviam, não só as crianças, o coleito, que é dormir no quarto dos pais até mais do tempo necessário. Então, são sintomas que a gente está vendo com mais frequência, sempre se teve, né? Mas depois dessa realidade, a gente está vendo que a dependência foi uma questão que se instituiu, né? Ou seja, todo um atraso nesse processo de desenvolvimento, porque a primeira infância se considera até os 6 anos. Então, essa turma, vamos dizer, que passou ali 2020, 2021, que foram os períodos mais críticos, tiveram um prejuízo no seu desenvolvimento, né? Eu lembro que, à medida que foi amenizando a pandemia, se falava em algum momento as escolas que é como se fosse preciso, necessário fazer um tipo de recuperação, aulas de reforço no sentido do convívio, no sentido da escrita, de recuperar esse tempo que foi perdido, né? Isso. Bem isso, assim, acho que foi um grande desafio para os professores também, né? Algumas crianças perderam pai, perderam mãe, perderam avós. Então, a escola também teve uma retração, né, na coisa assim, do lúdico, do espontâneo, da espontaneidade, que a gente está tendo que recuperar agora. E aí o aumento das telas também veio junto, né, o aumento do hábito de... E no início, não sei se tu te lembra, se os seus ouvintes lembram, mas a gente ligava a televisão, era... Quantos mortos tinham, quantos números de está lotado, tem lotado, não tem vacina, vai vir, faltou. Então, as notícias eram negativas, o ambiente estava pesado, e isso tudo, né, veio vindo, e as crianças, a distração dos pais também passou a ser games, não dava para brincar lá fora, não dava para andar de bicicleta, né? Não dava para fazer brincadeiras espontâneas na praça, encontrar os amigos. Então, assim, também nesse período houve um aumento muito significativo do uso das telas, né? E da indiscriminação desse uso também, porque os pais também perderam um pouco do controle sobre isso, né? Sim. Então, acho que também a consequência está hoje, né, em que a tela é o brinquedo, né, se tornou o brinquedo favorito, até para os bebês, que um bebê não poderia estar exposto à tela, né? Pois é interessante isso que tu trazes, Helenita, quer dizer, aquele brincar que podia ser de montar como se fosse um Lego, brincar de casinha, brincar de... eu estava vendo até uma postagem da esposa da Bruna, que é a esposa do Tibola, junto com a Esther, a filhinha, cozinhando. Coisa bonita, cozinhando, a Esther botando os ingredientes aqui e ali, cozinhando. Então, esse tipo de coisa, de brincadeira, de estar junto, de interagir, né? Parece que isso, a pandemia contribuiu, né? A pandemia, sim, algumas famílias muito criativas, eles organizavam o ambiente, né? Assim, cozinhar juntos, né? Arrumar a casa junto. Essas brincadeiras espontâneas, que pode ser feito dentro de casa, mas como os pais estão muito fora de casa, ficar em casa também era difícil, né? Então, hoje, depois da pandemia, os pais voltaram com tudo para o trabalho, para recuperar tempo perdido, para voltar aos seus investimentos, para voltar aos seus projetos, né? Então, eles chegam em casa muito exaustos, a criança também está cansada, é hora do banho, é hora do jantar, de fazer é hora tema. do tema, e daí os pais mandam a criança, vai lá fazer suas coisas, não enche o saco, vai estar cansado. Então, assim, é claro que muitos dizem isso sem querer ferir a criança, sem querer dizer dessa forma.
Mas acaba que a criança também sente isso. A criança leva muito a sério o que o adulto diz. E ela, às vezes, pode se sentir um peso. E aí, as telas ganham espaço. Na medida em que tem uma recusa de alguém para brincar, E que a tela preenche esse vazio do que falta, alguém disponível, quer dizer, faz de conta que está brincando. Aí, assim, muitos pais conseguem encontrar um joguinho, jogar junto com a criança e tal. Mas o game nunca é igual o play. Existe uma diferença entre brincar e jogar. O que é melhor para o desenvolvimento da criança? O play, né? Brincar. Como tu disse. É interessante a importância dessa diferenciação que tu estás fazendo, né? O brincar e o jogar. Então, o brincar, a criança pode devolver, ela recebe de alguém alguma coisa, ela inventa alguma coisa, e isso ocorre entre duas pessoas na realidade, né? O play, o game, ele já está pronto, ele tem uma sequência, tu anda tantas casas, ganha tantas moedas, depois tem um prêmio, depois... enfim, né, dependendo do jogo. Se é uma luta, também, né? Então, se tu acertar tanto, se tu for nocauteado, se tu não seguir determinado roteiro, né, tu cai fora. Então, assim, o game sempre é um jogo dirigido, sempre é dirigido. É inteligente, né? A criança vai sacando com o tempo como ganhar, mas para até ganhar, ela fica viciada. Essa é a questão, né? Até aprender esses macetes todos do game, por isso que o jogo ele tem um poder de fixar. Porque tu ganhou tantas moedas, mas tu quer ganhar mais moedas, então tu vai de novo, e vai de novo, vai de novo. Assim funcionam também os jogos, né? Todo e qualquer tipo de jogo. Não, e o brincar tem essa possibilidade de criar. Tu cria personagens, né? Tu inventa de acordo com a tua criatividade, com o teu repertório de experiências. Então, é outra história. Sim. Assim, os pais dificilmente hoje brincam com os filhos dos brinquedos que eles brincavam, né? Às vezes levam as crianças na praça, levam no shopping, mas dificilmente tu vê um pai jogando bola. E isso acontece com frequência porque os homens gostam muito de futebol. Então, jogar bola é ainda uma das coisas que a gente mais vê. Mas bola de gude, brincar que os pais, daquilo que os pais brincavam, é mais difícil de tu ver. Então, os pais se adaptam ao que os filhos estão brincando. Então, eles vão observar os jogos, vão se interessar pelos jogos. E isso abre uma janela também para que o filho também tenha a permissão, na medida em que tu se interessa muito, né? E não diz assim, eu acho que tu já jogou bastante hoje, agora nós vamos brincar, né? Ou assim, jogar tal jogo. Agora vamos brincar. Então, fazer algo diferente, né? Não, que é isso, se fala muito das telas e é necessário. Nós fizemos aqui um programa bem interessante com a advogada Thaisa Cabeda, há umas 3 semanas atrás, que ela é especialista em direito digital, e ela trouxe um termo assim muito interessante, falava educação digital. Precisamos desenvolver educação digital. Então, assim, quem dá esse espaço, quem dá essa permissividade para as telas não é a criança. Claro. Quer dizer, a criança é o recurso que ela tem, é o recurso que é oferecido, enfim, não é uma escolha dela. Sim. Nesse sentido, né? Agora, aí que entra essa questão, que eu acho que aos pouquinhos, por isso a ideia de falar o que é saudável, eu achei muito interessante a importância do
Porque o jogo tem aquele, né, o game over, termina, tu quer ir adiante de fase, tu precisa muitas vezes ficar horas ali, tu te desconecta do resto, Isso. e tu segue aquele caminho, tu não tem essa liberdade e autonomia. Isso, né? Tem alguns jogos que até buscam estimular um pouco da criatividade, né? Tem alguns que sim, mas o que a gente está vendo, assim, é a necessidade que a criança precisa do brincar. Quem brinca bastante na infância vai trabalhar bem na fase adulta. Como assim trabalhar bem? Tu fala do trabalho, atividade profissional mesmo? Então, tem correlação? Existe uma relação entre a criança que foi muito saudável, espontânea, brincou bastante, inventou, criou, né, desenhou, pintou e bordou, e aquele adulto que se torna criativo e que vai trabalhar com motivação, que vai trabalhar com entusiasmo, como se ele estivesse brincando, com satisfação, trabalho com satisfação. Então, é bem importante a gente pensar nisso, né? O brincar mais do que o brinquedo. Então, no Dia das Crianças, o brinquedo é importante. Mas o que vão fazer com o brinquedo? Se a criança vai brincar sozinha, se o pai ou a mãe vão participar da brincadeira, se vai ser dado uma cestinha de frutinhas para a criança, daquelas que a gente corta no meio, né? Ah, eu gosto de limão, eu não gosto de limão, então me dá um morango, então, né? Eu estava me lembrando de uma brincadeira que a gente fazia na infância, que era de feira. Então, a mãe fazia um bolo, as mães faziam um bolo, e as meninas iam vender, faziam uma tendinha e iam vender na vizinhança. Não, a gente fazia na frente, na área da casa, né? Vinham outras crianças, compravam. Hoje já não daria para fazer isso, porque a criança não pode ficar na rua, né? Tem vigilância sanitária. E tal. Mas era uma brincadeira muito interessante, porque daí a gente enfeitava os bolinhos, botava gominha e colocava. Claro que uma das crianças que fazia isso, que era minha amiguinha de infância, ela se tornou comerciante. Ela se tornou uma bela comerciante, se deu muito bem no mundo dos negócios. Então, para te ver a relação. Eu não conseguia nem cobrar. Eu dava o bolinho e, assim, era uma outra relação. Mas, assim, a criança lida com números, ela faz uma conta, existe uma notinha que não é uma nota real de dinheiro, mas tu dá e daí tem o troco, né? Todo esse faz de conta. Todo esse faz de conta que é E é um faz de conta real. É um roleplay real, não é aquilo virtual, fictício, e tem a possibilidade de ter essa espontaneidade, você criar, você dar um encaminhamento diferente. Agora, no jogo, no game, é tudo previsível. Tudo previsível, E não tem essa interação, né? Tu vê, a criança chegava ali, eu gosto de bolo de chocolate. Tem bolo de chocolate? Não tem, mas tem esse que é bom e tal. Então tem essa interação que é importante também, né? Que é considerar o outro, que é repartir com o outro uma brincadeira, o gosto pela brincadeira, né? Então, isso é o que faz a criança se construir uma pessoa. É esse espaço que suaviza os efeitos da realidade. Por exemplo, as crianças na guerra, elas brincam, elas têm um ursinho, elas têm alguma coisa para sobreviver à adversidade. Ou para dramatizar aquela situação que vivenciam. Então, geralmente, quando é mandado ajuda, né, eles mandam alguns brinquedos para as crianças. Material para eles desenharem, né, que é para manter a saúde, né, da infância. Então, existe saúde quando a criança brinca. E, claro, cada criança brinca de um jeito no seu tempo. O bebê vai pegar uma garrafinha plástica, vai amassar, não precisa ser um brinquedo Fisher Price, aquele que é sofisticadíssimo. Sofisticado demais. Mas, assim, às vezes a mãe põe os grãozinhos de arroz dentro da garrafinha, né? E a criança sacode.
Às vezes ela pega o cobertor e se esconde, e aí vira uma brincadeira de esconde-esconde. Então, em cada momento de desenvolvimento, a criança vai brincar de um jeito. Então, a criança saudável, ela tem que passar, atravessar cada etapa. Agora, muito importante isso que tu nos traz, ainda, por isso que eu gosto muito de conversar contigo, quer dizer, mostrando que nós, adultos, ou nós, pais, quem já teve esse privilégio de ser avó como tu, de poder orientar, ajudar, dar essas sugestões assim de como fazer melhor, né? Quer dizer, sempre tem algo que pode ser melhorado, como essas coisas simples, dos brinquedos, quer dizer, o importante não é o brinquedo, aquele sofisticado, o brinquedo caro, o importante é o brinquedo que a criança possa interagir. Eu acho que às vezes quanto mais simples, melhor. Se não tiver pilha, se não tiver botão de liga e desliga, eu acho que é melhor, porque aí dá mais margem a essa interação. Quanto mais no imaginário. Fala de bola. E eu já percebi, e já ouvia falar, mas agora eu percebi na prática, que as crianças muitas vezes gostam dos brinquedos mais simples, que elas inventam alguma coisa, ou que elas possam inventar, do que aquele que vem já pronto, que vem, né, do comércio, de modo geral. Às vezes, com qualquer coisinha, eles inventam um brinquedo, ou pegam, por exemplo, um controle de televisão, fazem telefone, ou pegam qualquer outra coisa e acabam inventando. E uma outra questão que eu escutei esses dias, eu quero ver a opinião de vocês, sobre uma infância saudável. Uma criança que está, entre aspas, saudável, né, na sua infância, ela cria, ela acaba transparecendo, né, na hora de brincar, uma leveza e uma criação, e ao mesmo tempo inventa, cantarola, inventa músicas, ou faz uma criação, né? Essa parte da criação é um exemplo de uma infância saudável? Sim, a criação é o gesto espontâneo, original, né? A criação, ela surgiu na cabeça e se transformou em uma ação, ou uma criação real, um brinquedo, um objeto, né? Que vai ser usado, que vai ter um enredo, uma narrativa. Então, veja quanta coisa está em jogo nisso, né? Esse é aquele entre o mundo interno, que tem conflito, o mundo externo, né, que tem as suas coisas, a realidade, que tem os seus problemas, enfim, se encontra nesse espaço de repouso que é o brincar. Brincando, a criança elabora ansiedades que tem dentro e coisas da realidade externa que ela não consegue controlar. Perfeito. Vamos precisar fazer um breve intervalo, Tibola. Vamos lá, intervalo rápido, 8h38, 11 graus a temperatura, fique ligado, já voltamos. Só deixa eu dar uma olhada. O Fernando pediu para desligar o áudio do teu. Agora tá certo, eu já desliguei. Tinha ligado, eu acho sem querer. A gente tem que seguir. Agora, eu achei muito, muito interessante essa ideia de que tu disse, parece que quem mais brincou, melhor brincou, trabalha com mais prazer. Trabalha com mais prazer. Pior que eu acho que eu sempre brinquei muito. É isso aí, é isso aí. Porque a gente vê muito, é muito comum no consultório as pessoas, vamos dizer, aquele mal-estar de domingo, né? Tardinha. Mas aí, às vezes, eu brinco, sim, mas tu vai para o inferno segunda-feira? Sim. Mas O final de domingo lembra que tem o trabalho na segunda, né? O trabalho começa na segunda. Então, já não é um trabalho. Amanhã eu vou trabalhar. Mas aí a gente vai ver alguns filósofos ou alguns coaches dizem, não, se você vai trabalhar mal, se você não tem entusiasmo pelo trabalho, é porque você trabalha por obrigação, é por necessidade, não é por prazer, não trabalha no... Mas as pessoas acabam dando um outro desdobramento. Agora, muito interessante isso, quer dizer, porque o nosso trabalho é uma brincadeira mais sofisticada, é uma brincadeira de adulto. E as pessoas que vão a esses profissionais sentem, né? Eles sentem quando o profissional se interessa, que vai, que Tá faceiro, que tá parceiro. trabalha leve, não é um... Eles sentem isso.
né? E isso é muito bom. E também brincar com outras crianças desenvolve muito a capacidade empática, a empatia sensível, que se diz, né? Porque tu tem que fazer essa leitura do outro, a leitura das reações, dos gestos, essa troca, né? Eu diria hoje, né, que um sinal de preocupação, uma coisa que me preocupa muito é um bebê que não fixa o olhar, não examina onde ele está, é uma criança que não se interessa pelo brincar do outro. Ah, que fica muito assim, ensimesmada. Isso assim, porque o que mais nos faz ter interesse quando criança eu estou brincando aqui, mas o fulano, o caderno do fulano. Vamos ver o que ele está fazendo, vamos ver O que que, está fazendo? ou se ele está desenhando, o que ele está desenhando, que Exato. cores são os lápis dele, coisas assim. Coisas assim. Isso é estar no mundo, né? Isso é existir, é estar interessado no mundo, no que o outro faz, no que é legal para o outro, né? Que eu também vou querer fazer. É isso que as pessoas, eu acho que uma grande parte não entenderam o prejuízo das telas, que a gente precisa do outro. Esse exercício emocional de interação, de leitura, de decodificação, que isso não existe no mundo digital. A conversa que tem que ter entre os pais e a criança, porque onde que a criança vai aprender conceitos, valores, enfim, definições, né? Em que espaço ela vai questionar, criticar? Ela vai ouvir isso na tela? Um outro assunto dentro disso, estamos fugindo, mas eu acho que é válido. Tu falavas no início ali dos atendimentos online, né, digital, e tem pessoas que não gostam, se recusam, não é a mesma coisa. Claro que é diferente, o olho a olho, cara a cara, mas interessante, acho que a maioria das pessoas assimilam como uma facilidade, um recurso, mas para outras tantas se negam, não quero, não aceito. Sim. A que tu acha que se deve a isso? Eu não sei se tu tens alguma ideia, além de um gosto pessoal ou das pessoas que talvez mais antigas, mais tradicionais, que preferem o cara a cara. Eu acho que isso está muito relacionado a essa dificuldade da questão empática mesmo, sabe? Assim, eu posso não concordar, mas eu não posso dizer não para o que o outro pensa. Né? Pensa assim, desde que não haja uma transgressão do outro, né, em relação ao teu pensar. Sim. Perfeito. Tem questão de ouvinte para a gente voltar depois, Bola? Eu tenho mais boletim rapidinho. Não, tranquilo, a gente segue conversando aqui. 2 minutos. Tá. Só deixar o Tibola fazer a chamada. 8h43, a colega Sabrine Paludo retorna com mais informações. Contigo, Sabrine. É interessante, os pediatras frisam muito a questão dos 1000 dias na criança, né? Os 1000 dias seriam o período da gestação, mais os 2 primeiros anos, como isso fazendo toda a diferença. A amamentação, vacinação... Desfraude, linguagem, comunicação, interesse pelos objetos, mas aí a mãe tem que apresentar os objetos. Né? A apresentação, a própria maneira como a mãe se apresenta, né? Qual o espelho, né, em que a criança vai se ver refletida. É complexo isso, né? Bem complexo. É uma equação matemática difícil, é uma conta difícil de fechar. É difícil de fechar. Sim, porque envolve muitas variáveis, né? E assim, cada criança nasce num momento da vida dos pais, cada pai tem sua história, cada mãe, né? E a criança também não sabe dar nome direito às coisas, ela leva ao pé da letra. Se um adulto diz assim, eu tô com tanta raiva de ti que eu quero que tu morresse. Isso para um adulto tá, tudo bem, fica sentido, mas a criança leva literalmente isso. A gente tem que cuidar do que diz para a criança. Sim,
Sim. E eu já ouvi pais dizendo, eu cresci na base do chinelo e sobrevivi. Olha, sobreviveu, né? Eu vi uma frase, tem um pediatra carioca, eu não anotei o nome dele, é um senhor já de cabelo branco, ele tem um trabalho muito legal, uma pessoa reconhecida. Eu estava ouvindo uma entrevista dele hoje cedo, ele dizia assim, ao invés de criar adultos que sobreviveram à sua infância, é possível criar pessoas extraordinárias em função da sua infância. É justamente isso que tu trazes, quer dizer, pessoas que sobreviveram, ok. Agora, quem sabe pessoas que tiveram uma infância melhor, uma infância com pequenos detalhes. Obrigado, Sabrina, pelas informações. São 8h45. Oi, pessoal. Eu sou o Regis Leonardo. Tem mais Não, nossa, que é o... já vamos voltar aí. Então, muito interessante isso, quer dizer, até porque a infância é uma invenção mais ou menos recente na humanidade, né? É do século... 1800 e poucos. Século XVIII, início do século XIX. Eu acho que 850, 880. Na época que o Freud estava começando a falar, né, dos problemas mentais. De volta, 8h46, temperatura de 11 graus. Lá de volta com emoção, afeto, comportamento. Telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. O torpedo é o 991629923, o WhatsApp 991629943. Doutor Érico. Para quem está chegando agora, o assunto é interessantíssimo. Estamos conversando sobre infância saudável. A nossa convidada é a psicóloga, a professora Helenita Ferrari, que eu esqueci de falar no início, que, entre outras tantas atribuições, é coordenadora do espaço Winnicott, aqui de Passo Fundo. Né? Temos ouvinte aí, Tibola? Vamos colocar por favor. Aqui, então, o Marcelo mandou um áudio, vamos colocar o áudio do Marcelo por aqui. Tibola, então, a infância foi muito legal, a infância jovem, né? Fazia carrinho, carro, sabe? Foi muito legal, porque eu vi que as crianças não sabem brincar, né? Perdendo, essa intensa, não parece. Brincar, não tem que brincar, pular, não faz sentido, né? Na rádio. Eu fico bem com 5 anos, né? Mas é legal, tá? E com professores aí de escola, né? Eu escutei vocês, tá? Mas a minha infância foi muito, muito legal, né? Obrigado, Marcelo. Tá ligado conosco no bairro Anes. Tem um outro ouvinte aqui também que fala o seguinte: qual a opinião sobre limite, né? Criança realmente tem que ter limite? Pai é que dá limite? Qual é a relação de uma infância saudável com o limite que é dado às crianças? O que dá para dizer para o ouvinte, professora? Olha, bem importante essa pergunta, é bem complexa, né? Porque limite, sim, né? Se a criança precisa, o bebê, por exemplo, ele não sabe, né? Onde ele põe a mão, se dá choque ou não. Eu já começo assim, a primeira palavra que eu acho que os pais dizem para uma criança quando está crescendo é não, né? Não. Não põe o dedo aí, não mexe aí que tu vai fazer ai ai. Então, assim, isso já são os limites que estão lá no bebê. E, por incrível que pareça, a criança reconhece. Tanto ela reconhece o não e a força do não, que ela faz com a cabeça. Ela não sabe falar não ainda. Já entendeu. Sabe aquele não com a cabeça? Ela faz o não com a cabeça, reconhecendo que ali... E depois, quando ela for botar o dedinho de novo, ela olha para o pai, e daí o pai faz, nem precisa dizer não. Ele só faz assim com a cabeça, e a criança não põe o dedo, não vai. Então, assim, tem coisas que já começam muito cedo, porque são coisas de perigo, que como nós não somos animais, a gente não tem instinto. O cachorro, o gato, se tu botar veneno ali, ele não vai comer, ou ele não vai se meter com um bicho perigoso, né? Um gato não vai ser... Os gatos são mais audaciosos, né? Tem com cobra às vezes.
Mas normalmente um bicho reconhece o outro no perigo e se afasta. A criança não, então a gente tem que ensinar. Limites faz parte de uma dura e eterna jornada de ensinar. Isso não vai dar legal, isso vai dar ruim, isso vai fazer mal para ti, né? Não, até aqui deu, depois não. Agora, eu aproveito essa pergunta muito oportuna do ouvinte, é aquela coisa assim, uma criança pequena, digamos de 3 anos, está tendo um comportamento inadequado, fazendo birra, brigando com o irmão, qualquer coisa desse tipo. Não adianta a gente conversar, acho que muito menos dar castigo, botar na cadeirinha do malcriado para pensar, porque acho que a capacidade de entendimento dessa criança, né, professora, e a assimilação é muito limitada. O que é educativo? O que é pedagógico no sentido de correção? Quer dizer, claro que não vai se bater. O que a gente pode fazer além da conversa? Ou o que tipo de conversa pode funcionar mais? Isso que tu falou é muito importante, né? Falaste, né, Érico? Tem crianças que não têm cognição, ou seja, não têm capacidade de pensar. Não adianta colocar ela na cadeirinha do pensar, porque ela não consegue pensar sem ajuda, né? Então, No sentido de decodificar o que está em jogo. Decodificar. Essa criança precisa que se explique. Olha, isso aqui é fogão, é fogo, queima, faz ai, enfim. Então, ela precisa, por isso que o pai não quer que você vá, ou a mãe não quer que você mexa nisso aqui, né? Não, criança não pode ficar aqui. Criança não pode ficar perto de uma janela, porque pode cair, pode se machucar. Você não sabe, mas a mãe sabe e o pai sabe. Por isso que, de repente, a mãe tem que tirar, o pai tem que tirar a criança e segurar e explicar. E a criança compreende. Então, basta que a gente fale, muito simples. Não precisa um longo discurso. Olha, o teu irmãozinho. Eu sei que tu tá com raiva do teu irmão, mas não dá para bater nele. Porque também, às vezes é chato ter um irmão, mas é muito bom também ter um irmão. Entende? Sim. Então, assim, as coisas vão vindo e organizando esse mundo interno da criança de tal forma que ela vai instituindo isso como um código moral, um código de conduta, um código de convivência social. E isso tudo vai sendo implantado nos primeiros tempos da infância. Desde o não, né? Simples não, que se diz, até uma explicação e, às vezes, uma atitude até mais drástica, né? Que tem que se tomar, tipo, retirar a criança de um lugar, ou se estão brigando, vamos apartar essa briga, botam uns para lá, outros para cá, quando se acalmar, nós vamos conversar, entende? E às vezes a criança não consegue expressar o que ela sente e ela diz uma palavra tipo, eu odeio, se os pais botam um limite, né? Sim. Odeio. E tem pais que levam a letra isso. Nossa, mas que forte essa expressão. Mas todo mundo tem momentos de odiar. De raiva. Quando é contrariado. E a criança leva muito a palavra ao pé da letra. Então, tá certo, você tá com raiva, ficou com raiva do que a mãe fez, do que o pai tá te fazendo, tá te dizendo, mas daqui a pouco tu vai passar, né? Daqui a pouco vai estar tudo bem. Então, ou seja, dar direito à criança de expressar o que ela sente, para que ela depois não sofra de não poder se defender e se proteger. Isso, e tu dizes, assim, salientar um aspecto de validar esse sentimento, validar a emoção da criança. Olha, tu tá triste, tu tá chateada, só que não é melhor estratégia conduzir essa situação assim. Isso. Porque como é difícil a gente decodificar as nossas emoções ou a gente poder fazer um gerenciamento, né? Hoje uma pessoa me dizia muito interessante, assim, conversava, Érico, meu marido chegou em casa super incomodado com situações do trabalho, mas estava raivoso, furioso, não sei o que. Ela me disse, tempos atrás, a minha vontade, sei lá, já era sair dando-lhe
Aham. É tipo de relho nele, qualquer coisa. Ela se deu conta, não, ele está angustiado, ele está preocupado com uma série de aspectos. Ela comentando comigo, bah, Érico, tempos atrás eu faria diferente, hoje que legal, eu consigo parar para pensar, eu me dou conta, ele está me atacando, mas o problema não sou eu, é que eu sou a pessoa que estou perto, eu sou a pessoa disponível, que ele interage. Então, como é difícil, é custoso a gente fazer essa decodificação, É, a gente ter essa lucidez mental, né? assim, poder pensar, né? O que será que está acontecendo com ele? Às vezes a gente até pergunta para a criança, né? Mas por que tu tá tão bravo? O que aconteceu? O que está acontecendo contigo? Aconteceu que o meu irmão pegou minhas coisas e tal, tal, tal. Aí tu vai saber. Aí tu vai dizer, mas eu acho que tu tem toda a razão para estar chateado. Então vamos ver como é que a gente pode resolver essa situação. Ou seja, claro que a gente sabe que o mundo de hoje é uma correria, que todo mundo passa por frustrações. A criança tem que passar por frustrações, mas não só frustrações, né? Tem que ser frustrações diariamente, em doses necessárias para que quando ela tiver que se deparar com uma frustração maior, ela saber lidar, né? Perfeito. Temos ouvintes de bola, vamos lá. Temos sim, tem um ouvinte aqui, quem manda mensagem é o Emerson, diz assim, boa noite. Qual a opinião de vocês sobre crianças com TDAH brincando com jogos digitais? Pode ser afirmado que estas crianças, quando jogam no celular, estimulam a atenção, que é uma dificuldade para elas? Olha, o TDAH também pode ser consequência disso também, né? Um excesso de estímulos. De um excesso de estímulos, porque é um jogo que embora os games, aí falando dos games, né? Os games, eles envolvem bastante concentração, ou seja, para ti seguir um caminho, conquistar algumas coisas, tu tem que ficar fissurado naquilo. Mas tu sai desse jogo, como é que as crianças que depois que jogam, tensionadas pelo resultado, saem irritadas, brabas, inquietas, com os olhos inchados? Reparem, uma das coisas interessantes que me chama muito atenção quando eu atendo uma criança é o olhar da criança. Eu consigo ver criança que não consegue dormir, por não conseguir dormir, por ansiedade ou por estar assustada, e eu consigo ver criança que não consegue dormir por estar com os olhos inchados, né? De tela. Excesso de tela, excesso de estímulo, a criança não desliga. De estímulo. Então, a gente tem que estar atento, porque determinadas doenças podem ficar potencializadas, inclusive, né? Não sei se alguém indica alguma, tem algumas coisas que se jogavam antigamente, que era aquele Pac-Man, né? Que a criança tem que preencher a linha e tal, que era considerado um jogo pedagógico, enfim, mas ele é um jogo calmo, tranquilo, né? Então tem que ver a intensidade do som, o colorido, a velocidade, tudo isso aí pode estimular o aumento Porque quem tem desatenção, né, que perguntava o ouvinte, vai jogar um game, em geral não vai ter problema, porque se o jovem está envolvido com aquele game, ele gosta daquele game, aquele game tem sentido, então a desatenção fica mais evidente, aparece em questões menos interessantes, menos atraentes, não vai aparecer no game. Ou ele está fazendo uma coisa que ele gosta, ali ele vai estar concentrado. Só que depois a criança fica dispersa e ela tem que ter atenção para aquilo que é importante. Na escola ela vai precisar de atenção, né? Perfeito. Tibola, temos mais ouvinte? Vamos lá. Temos sim, tem aqui um ouvinte, ele manda um áudio através do WhatsApp 991629943. Qual é o limite? Onde termina a conversa e aonde começa uma ação mais repressiva? Aonde termina a conversa e onde começam as atitudes? Tem um limite para isso? Como identificar? Boa pergunta. Pergunta complexa. Muito.
mensagem. Muito importante. Ó. Obrigado, Altair. Preciosidade. Professor, e daí? Assim, se a gente vai deixando passar algo, como, por exemplo, uma criança que machuca outra criança, desfaz, desfeita, comportamento de desfazer, é um comportamento que a gente não pode deixar seguir adiante. Mentir também não pode deixar seguir adiante. As crianças pequenininhas, elas mentem porque elas não entendem o limite entre a realidade, né? Então, elas negam. Na verdade, elas nem mentem, elas negam. Não fui eu que fiz isso, não fui eu, né? E com o tempo também, se isso se prosseguir, os 6 anos que o Érico falou, né? 7 anos, é o tempo que a criança atinge a maturidade infantil. Então, até os 7 anos, a gente ainda tolera e vai observando e vai interceptando, né? Porque a ideia é que não ande a galope isso e não desemboque em algo mais sério na puberdade e na adolescência. Então, tem que ficar atento aos sinais. Esse sinal, por exemplo, de desfeita, a mentira, né? A desconsideração do outro, a investida contra o outro, né? Assim, isso tudo bem, são brigas infantis até onde a gente sabe. Cada pai, cada mãe percebe, sente um desconforto e tem que ficar bem atento ao que sente para poder ir interceptando e, às vezes, quando está muito acentuado, uma ajuda, uma avaliação pode orientar melhor os pais ao que fazer para que a coisa não prossiga, né? Mas, claro, a criança tem um tempo para amadurecer certas coisas, né? Então, a gente vai, a princípio, monitorando e orientando, mas não vai aceitando. Não, isso não. Não vai sendo conivente, você vai, de alguma forma, vai sinalizando. Fala, Tibola. Aqui o César, ele dá uma opinião e ele faz uma colocação, eu vou tentar resumir, tá? Porque ele fez um texto um pouco maior. Tá. Mas ele dá a entender o seguinte, que para ele o meio termo do que tínhamos na educação lá dos anos 50 e a de 2025, o meio termo, o equilíbrio seria o melhor. Não daquela época que as escolas tinham a palmatória, que os pais batiam por qualquer coisa ou eram repressivos ao extremo, mas nem essa liberdade que se tem agora, nem essa permissividade que o mundo tem nos dias de hoje. Para ele, o equilíbrio seria o melhor de tudo, e para ele, essa geração dos anos 80 é que acabou desequilibrando toda esta ordem, enfim, que acaba estando na situação que está nos dias atuais. Tem uma questão muito interessante do equilíbrio, né? Acho que isso é fundamental, exatamente, né? Chegar ao meio termo nem sempre é fácil, mas assim, é respirar. Eu digo que uma das principais capacidades que a gente tem que desenvolver na vida, em todos os sentidos, é a de sobreviver. Sobreviver no sentido de suportar, não no sentido de só sobreviver. Então, assim, algumas coisas das crianças, elas nos testam, né? E aí tu chega a um ponto que tu consegue dizer não mesmo, fundamentar teu não e manter isso. Mas esse teste, sem tu já sair intervindo no começo, é importante, porque daí ela pensa assim, não, eu fui uma vez, fui 2 vezes, na terceira não, eu encontrei algo. Porque é isso que a criança faz. Ela vai uma vez, se ela não encontra, ela vai a segunda. Na terceira, ela encontra alguém, ela para. Né? Se ela não encontrar na terceira, na quarta, na quinta, ela vai seguindo, vai agravando, vai agravando. E o difícil, eu estava lembrando, o Tibola lembra a professora Roselise Borchardt, que já veio algumas vezes aqui conosco. Ela é muito habilidosa, ela, né, trabalha com educação infantil, ela fala dos interditos, assim. O desafio, acho que tanto para pais quanto para professores, cuidadores, é a gente não ficar intoxicado pela nossa emoção. A nossa emoção, ou de nos ficarmos com raiva, ou nos sentirmos desrespeitados, etc. e tal, isso é que acaba atrapalhando
comprometendo a nossa postura, né? Porque se nós temos clareza da situação, olha, o adulto somos nós, eu não posso esquecer que eu sou adulto. Exato. Eu acho que isso facilita muito a nossa intervenção. Quando eu falei encontra algo, é encontra um adulto, né? A criança testa, ela encontra o adulto, ela já recua. Ela compreende e a criança tem capacidade de cooperar, né? Agora, quando ela não encontra, tipo assim, eu quero dormir na cama dos pais, ou eu quero ficar no celular a noite inteira. Se alguém não tirar, não interceptar, ela vai achando que ela tem poder, ela vai ficando empoderada. E depois, quem que vai tirar esse poder da criança? Né? Quem que vai tirar? Então, isso é importante a gente ter, né? Que nem sempre a gente dá nome, né? Essa criança é assim, ou ela tem isso, ou tem aquilo. Não precisa dar um diagnóstico, mas a gente entender que a situação é essa e que não dá para deixar se estender, porque depois ela vai achar que os pais são fracos. E quem que vai amparar ela? Se os pais não botam limites, ela também pode se assustar. Porque quem que vai cuidar dela quando ela se exceder? Sim, não transmite insegurança. Aquela história, comigo ninguém pode. E tem mais um detalhe, né? Para pai e mãe, a questão do sim e não, né? Quando você toma uma decisão, vamos supor, não vai fazer tal coisa, não vai ser uma decisão firme, né? Tanto para o sim como para o não. Esse negócio de uma hora de sim, depois volta atrás, pela birra, pelo choro, acaba voltando atrás na decisão, pode ser a mais simples que for, né? Ambiguidade, né? Essa questão aí acaba, se dizer no passado, né? Estragando a criança. Sim. Ditado popular que se tinha, né? Na dúvida, ela vai por ela mesma, né? Fazer um intervalo, Tibola? Vamos lá, intervalo rápido, fique ligado, já já voltamos. Que interessante as perguntas deles, né? Perguntas boas, né? Perguntas profundas o pessoal está trazendo. Eles não se identificam, não. Até dá um primeiro nome. Eu botei o que mandou o áudio foi o Altair. Eles não dizem assim quem eles são, que eles conhecem. Não, fica mais superficial, assim. Superficial. Que são sentido profissão, alguma coisa? Que me pareceu perguntas bem elaboradas, assim, sabe? Sim, são perguntas interessantes. Eu vi uma frase esse final de semana que eu achei muito interessante, me marcou, dizia assim: dê ao seu filho o que você aprendeu ao longo da vida, não dê o que você não teve. Sim. Sabe? Então, às vezes, eu me deparo com algumas frases, é quase algo filosófico, assim, porque como é difícil, e aí eu acho que é uma explicação muito simplista, você não tem dificuldade de frustrar os seus filhos, porque você trabalha muito, porque você está pouco disponível, porque você não brinca com eles, sabe? Eu acho que é um reducionismo talvez, assim, é difícil se comprometer, é difícil brincar, é difícil estar disponível, mas não fica justificando que você está cansado. Ou você faz ou não faz, ou você faz de vez em quando. Sabe? Porque senão a nossa sociedade fica tratando os pais como vítimas de uma situação. Talvez os pais sejam vítimas dessa imaturidade deles ou da falta de preparo, da falta de próprio conhecimento de como se comportarem. Porque senão tem desculpa para tudo. Sim. Eu não ponho limite porque eu estou ausente, porque eu não me dedico, aí eu dou presente, eu tento compensar. Sim, mas uma coisa não justifica a outra. O melhor presente é a presença, e a presença não precisa estar sempre presente, mas tem que estar o suficiente, que nem diria o Winnicott, né? Para a criança sentir que existe um outro adulto real. Né? Tem uma pessoa aqui que está nos seguindo no Instagram e pergunta: e quando as crianças vão na casa de outras pessoas e não se comportam, o que fazer? Em geral, os filhos da gente tocam o terror em casa e na casa dos outros se comportam. Então, só se na casa dos outros é a casa dos avós ou dos tios, que não devem ser. Sim. Mas o que a gente pode pensar? Porque acho que quando não se comportam, dá a impressão que tem uma coisa aí que está extrapolando, né?
Ou às vezes a casa do outro tem muito estímulo também, né? Coisas que não tem em casa, daí vão fazer na casa Tem do menos outro. regra, ou tem uma Menos- permissividade maior? Tem uma permeabilidade maior e a criança capta o que ela Cenário, o o cenário ambiente. ela capta. Por isso que muitos gostam de ir na casa dos outros, porque é uma casa diferente. A minha filha uma vez foi almoçar na casa de uma colega que o pai ouvia ópera na hora do almoço. E ela voltou para casa, assim, cafifada. Impressionadíssima com aquilo. Disse assim, e ela me disse, mãe, a nossa família, a gente conversa e bate os Instagram, conversa, família de italiano, né? E lá na casa da minha colega, não podia bater, não podia o garfo bater no prato, assim. O pai olhava, né? E a música era uma ópera. E se eles só comiam depois de uma oração, terminava, tinha uma oração. E eu disse, olha, Não tinha conversa. eu acho tão bom você ir visitar as seus colegas. Olha quanta coisa, tu vê como as famílias são diferentes, né? Essa diversidade. De um jeito, mas não é melhor, nem é ou pior que a deles. Eles têm as coisas deles, o jeito deles, né? Voltamos, 9 horas 10 minutos, temperatura de 11 graus. Nosso torpedo é o 991629943. Ou melhor, esse é o WhatsApp, 991629943. O torpedo é 991629923. Doutor Hélio, quando quiser, tem mais mensagens. Beleza, para quem está chegando agora, a turma das 9, o assunto de hoje interessantíssimo, infância saudável, está conosco de novo para nosso deleite, né, a psicóloga, a professora Helenita Ferrari, que, entre outras atribuições, é coordenadora do espaço Winnicott em Passo Fundo. Vamos lá, Tibola, começando com os ouvintes a rodada. O Jonathan, ele mandou mensagem de WhatsApp, vamos ouvir. Oi, Tibola, tudo certo? Estou escutando a rádio agora e achei bem interessante eu ouvir muito que está sendo falado sobre experiências como o mundo de hoje, quando foi a pandemia e tal. E uma questão que eu vejo uma família, principalmente na minha, em casa, é que alguns pais tentam levar os filhos, né, um pouco mais, não chega a ser rígido, mas levar um pouco mais controlado, né, para não ser muito que nem tá sendo hoje em dia, quando deixando fazer o que querem. Eu quero dizer que um pouco os avós, digamos que estão estragando, mas não chega a ser essa palavra exatamente, mas se metem na educação que os pais tentam dar, né, ter uma educação melhor, ser um pouco mais rigoroso, mas os avós se metem, para não ser assim, coisa. Eu acho que essa parte não que não deve acontecer, mas não poderia. Obrigado, Jonathan. Agora eu fiquei pensando, complementando o que o Jonathan traz, os avós estragam em que circunstância? Eu acho que aí talvez esteja faltando presença dos pais, ou esteja faltando essa clareza do que os filhos podem fazer na casa dos pais, do que podem fazer na casa dos avós, ou como se tivesse o tipo de uma disputa, uma competição. Eu vou dar um exemplo, assim. Sim. Uma vez um pai me falou, olha, eu não posso mais deixar meus filhos na casa dos meus pais, porque a gente está tendo um trabalho medonho para desfraldar ele, e aí a gente vai sair no fim de semana e deixa na casa dos pais, quando a gente vai buscá-lo, ele está de fralda, e está de bico, e está de mamadeira. Né? Isso é estragar, né? Isso é estragar porque... Diz respeito a uma etapa de evolução, aí não é nenhuma coisa, não é contra a orientação dos pais, é contra essas recomendações do desenvolvimento saudável. Os pais estão empenhados em que a criança adquira, né, esse controle, e que é importante para ir para a escola, para se socializar, enfim, é importante que ela saia dessa etapa de bebê, né, e se torne uma criança, e os avós fazem ela regredir, né, tratam ela como um bebê. Então, o que ele diz? Temporariamente, até o fulaninho não desfraldar, e os avós vão vir vê-lo aqui, em casa, na casa dos pais.
foi uma decisão do pai e da mãe, que eu achei importante, porque não era uma coisa assim esporádica, era algo repetido. Sempre que eles deixavam, a criança voltava com um hábito que era o que os pais estavam tentando implantar na vida da criança. Então, nesse sentido, mas há avós extremamente importantes. São aqueles avós que contam histórias, que mostram as fotografias, os registros da família, que contam, inclusive, do que o pai brincava, que tem os brinquedos que eram do pai, né, e da mãe. E isso Acontece nas melhores famílias, sim. Tranquilo. Isso é extremamente importante, né, para a criança. Então, os avós são uma presença importante, né, porque eles trazem outras coisas também. E não é uma questão de competição do certo ou errado. Eu vejo assim, eu penso que seria uma questão de ter uma conversa respeitosa, uma conversa franca com os avós, e explicando, olha, não é que tu vai ter que fazer do meu jeito ou do teu jeito, é do jeito que é melhor para o fulaninho. Sim. Vamos chegar. Ou às vezes, olha, nós estamos fazendo o desfraude dele, né? Como é difícil, nós vamos pedir a contribuição de vocês. Se ele não quiser, tem que ajudar, tem que lembrar que tem que ir no banheiro, tem que tirar a fralda, não pode colocar a fralda. Então, isso os pais têm que compartilhar com os avós, né? É tipo um compartilhamento, né? Se eles precisam dos avós, que os avós possam ajudá-los, né? Eu acho que essa conversa clara que os pais têm com os avós paternos e maternos é fundamental. Eu lembro que quando a Esther era criança, um ano e pouco, um ano e meio, 2 anos, logo de um ano, enfim, nós já começamos a falar para os nossos pais, né? Para o meu pai, minha mãe, para a Bruna, para os pais da Bruna também, enfim, que nós não iríamos dar doce para a Esther, nenhum tipo de doce. Isso. E algo que foi respeitado. Mas, em alguns casos, é difícil, né? Os avós acabam dando um doce escondido, aqui ou acolá, mas eu acho que vale também para os avós entender que a criação, o responsável pela criação do neto é os pais e não os avós. Muitas vezes, alguns avós, eles acabam passando essa linha, né? Tendo uma certa competição. Isso. E a questão do celular também é muito importante, que os pais proíbem, os avós liberam. É complicado. Tem umas tirinhas assim no Instagram que eu acho muito interessante, que quando as crianças estão cansadas dos pais, elas fazem as mochilas, né? As mochilinhas, e dizem, e ligam do celular do pai ou da mãe: oi, vovó, oi, vovô, geralmente é a avó, oi, vovó, eu vou aí para tua casa, porque a minha mãe está muito braba. Né? Não aguento mais minha mãe. Isso. Então, isso é uma prova que talvez, como os avós não têm essa responsabilidade oficial, né, pelo desenvolvimento da criança, enfim, eles podem criar um ambiente mais light, né, assim, mais leve. Os pais estão muito cansados, os pais estão estressados, e a criança aproveita isso, né? Então, é tipo um playground, assim, a casa dos avós. Geralmente ela é diferente da casa dos pais. Lá tem coisas que na casa dos pais não tem telefone diferente, tem louças diferentes, tem coisas diferentes, coisas de outros tempos, e isso é extremamente importante também, né? Então tem os dois lados, mas como tu diz, né, futebol? O compartilhamento é uma coisa importante. E que se não há uma certa integração ou sintonia entre os avós e os pais, isso aí está falando da patologia dessa família, ou dos avós, ou certas disputas de poder, coisas assim, às vezes sutis, mais veladas, que acabam aparecendo, né? E às vezes a disputa entre os avós maternos e os paternos, né? Por ver quem... Meu pai, quando eu falei do doce para a Esther, mas como assim? Precisa de doce? Como é que não vai dar doce? Tem que dar um pouco. Não, mas nós não vamos dar doce. Ele respeitou, enfim, mesmo discordando que teria que dar um pouquinho de doce. Então, discordou. Mas eu acho que esse é o indicativo. E a questão do limites, até eu lembro assim e percebo como é difícil para a gente, pais,
botar limite nos filhos, às vezes coisas assim, olha, limite no gasto, na tua mesada, no que tu vai fazer, na tua programação, e da gente botar limite no sentido não de castigar, mas de saber, olha, o filho está precisando daquela orientação, o filho está precisando desse não para se reorganizar. Então, assim, poder, às vezes os pais dizem, como é difícil, eu não consigo, porque o fulano não aceita. Ok, o fulano não aceita, mas eu penso que também tem muito algo nosso, assim, ou como pais, ou como avós, a dificuldade da gente ter claro o que o filho precisa, porque parece que aquilo dói na gente. O que tu Sim, pensa disso, Helenita? a frustração, né? Sim, Porque ao mesmo tempo que num primeiro momento da vida os pais criam na criança a ilusão, que é uma coisa importante, a gente assim achar que tu chora, o leite vem, as coisas vêm, né? Chega um ponto que a criança vai percebendo que a mãe esquenta o leite, aquece o leite no micro-ondas e que o leite não está à disposição na hora que ela quer. E ela tem que esperar. E ela ouve a mãe falar lá da cozinha, olha, a mãe está aprontando teu mamá. E ela é um bebê. E ela para de chorar, né? Então, ela aprende a lidar com a frustração aos poucos, aos poucos, aos poucos. E a frustração é necessária. Bem, tu pode ficar chateado, mas eu acho que com tanto, a tua mesada de tanto é suficiente para isso, mais aquilo, mais aquilo. Ou seja, tu vê mais ou menos o que é tua filha adolescente, por exemplo, precisa. precisa. Ela vai ao cinema, ela vai uma vez sair com as amigas, ela vai cortar o cabelo, ou alguma coisa, o outro faz um cálculo e diz, olha, isso é suficiente para te cuidar da tua vida. Se tiver alguma coisa extra, a gente conversa, né? Mas se não, é isso. Ah, não, mas é que as coisas estão caras, então tem que reduzir. Vai reduzir aonde? Né? Então, isso já para os adolescentes. Mas as crianças pequenas, geralmente, quando elas têm uma mesadinha, é assim, o que dá para fazer com isso? Né? Para se organizar. O que dá para fazer com isso? Ah, dá para tomar um açaí, dá para tomar uma Coca-Cola, dá para comprar uma figurinha. Tá? O que é mais importante? Tem que ser dentro desse valor, mais do que isso não. Perfeito. Temos ouvinte de bola, vamos lá. Temos um ouvinte aqui, é a Juliana. Ela não cita se é com o filho dela, mas ela faz um exercício aqui de uma situação. Quando um filho já não obedece mais, já está desregrado na questão do celular, por exemplo, tem um limite, né, para voltar atrás? Acho que ela quis dizer o seguinte: tem como recuperar, ou de uma certa idade em diante, depois que já tem certos hábitos, não recupera mais? Ou seja, a criança que está acostumada com um tipo de educação até os 7, 8, 9, 10 anos, e depois dali o pai e a mãe querem fazer uma educação diferente ou proibindo algumas coisas que foram permissivas lá na primeira infância. Bem importante essa pergunta, né? Já está se falando da abstinência, né, Érico? Assim, criança que fica adulto também, né? Adulto. Os idosos ficaram muito viciados no celular. E se tira o celular deles, os filhos tentam tirá-los para algum programa ou outro e dizem, deixa o celular em casa, vamos sair, dar um passeio no shopping, vamos aqui ou ali. Eles vão com a mão já procurando o celular. Então, isso acontece com os idosos, isso acontece com criança. Se criou, é difícil, tem que reprogramar, né? Tem que reprogramar. Mas não reprogramar assim, não, tu vai ficar 1 hora com o celular, 2 horas. Isso também, mas tem que reprogramar a vida. E isso é mais difícil depois dos 8 anos, 7, 8 anos. Então, tem que cuidar para não dar celular antes da criança entrar na puberdade, início da puberdade, adolescência. Porque a puberdade, aí é controverso, porque a gente vai ver criança na rua, criança num carrinho de bebê com um celular, ouvindo música, ouvindo joguinho, né? Então, a gente vê essas coisas, mas a gente sabe que isso não é o melhor para a criança. Se der para segurar pelo menos até os 7, 8 anos, né? Que eu ainda acho baixo, né?
porque a cognição da criança, o período de maturidade, que é a capacidade de aceitar que tem limites coisas, limite de hora, limite para ficar fazendo uma coisa, ter que fazer outra, seus deveres, obrigações, querer brincar, enfim, ele vai ficando melhor a partir desse momento. Claro, se tudo correu bem, se não correu bem, vai ser desregrado igual, né? Não vai ser o celular que vai fazer a diferença. Agora, sempre que a gente entra numa conversa, volta e meia a gente cai nas telas, né? Porque é necessário fazer as telas, mas é como se a gente precisasse achar um vilão ou responsabilizar alguém. Então, as telas é um São recurso. oferecidas, né? São atraentes. Antigamente era a televisão, que se chamava babá eletrônica, ou outro dia videogame, o Tibola falava dos Tamaguchi. Minigames e E outras. Então, não é questão das telas, se você vai assumir ou não a paternidade, a maternidade do seu filho, senão é muito fácil ficar terceirizando, porque o problema é da tela, se não fosse a tela, como eu dizia antes, se eu não precisasse trabalhar tanto para te proporcionar. Então, as pessoas estão distorcendo ou acabam perdendo essa clareza das coisas. Né? Um outro dia eu vi uma pessoa falando assim, de uma situação, eu achei muito interessante. O meu amigo disse que agora, como a família está aumentando, vai chegar mais um filho e vai ter que ele vai ter que comprar um carro maior, e para comprar um carro maior ele vai ter que trabalhar mais 2 horas por dia, vai estar em casa, vai estar menos disponível em casa, vai estar mais cansado, então questionando isso, mas para que um carro maior? Então, mas será que se a família vai aumentar, não precisaria justamente estar mais em casa, disponível, ajudando a esposa, ajudando o filho? Então, como é fácil as pessoas se perderem em situações desse tipo, né, buscarem subterfúgios? Sabe que eu me lembro muito de uma frase do Winnicott, que é um autor psicanalista que eu estudo, que ele diz que com o passar da vida, passar dos tempos, e com a maturidade chegando, a gente vai entendendo que crescer é uma coisa de crescer para menos. A gente vai enxugando as coisas para sobrar mais vida para viver a vida, né? Então, Simplificando a vida. Simplificando a vida. Então, acho que é uma frase muito sábia essa dele, né? Porque a gente vai se destituindo de dar valor a coisas que podem não ter tanto valor e vai priorizando mais a interação, a conversa, estar junto. Sim, ou tendo essa clareza de fato, o que é imprescindível, o que é necessário, o que é importante na vida. Porque é muito fácil a gente ficar se enganando. Sim. Se enganando, se distraindo para não precisar pensar. Tem mais ouvintes, Tibola? Não, eu só queria fazer uma colocação a respeito disso ainda. Não sei se vai dar, Tibola. Não sei se a gente quer te ouvir ainda. Estou brincando contigo, sacanagem. Mas assim, vocês têm formação na área psíquica, enfim, eu não tenho. Mas tudo que eu já li, tudo que eu acabei já entendendo um pouco mais desse meio, né, de criação, eu fico assim indignado, assim, e é comigo mesmo, né? Porque eu não posso fazer nada, né? Alguns pais com crianças de colo, às vezes, com celular, né, para a criança ficar ali vendo no carrinho, né, na hora do almoço no restaurante, com o celular na frente, com crianças de 1, 2 aninhos. São malefícios que essas crianças, que os pais estão fazendo com as crianças, que eles não percebem. E muitos não têm a informação. Outros têm a informação e mesmo assim eles têm a informação, mas eles não têm a consciência dessa informação, que realmente eles estão fazendo algo de errado para a criança. Bola, olha, eu vou ser um pouco mais cético. É da mesma forma que a gente sabe que álcool e direção não combinam. Em todo momento está se falando de tela, do prejuízo, do perigo no desenvolvimento, da limitação que tem que se estabelecer. Tarará, tarará. Então, assim, os pais conscientemente assumem o risco. Isso aí eu vejo como negligência. A gente conversava com a doutora Thaisa Cabeda falando alienação digital. Alienação digital. Isso, alienação digital é quando os pais não se comprometem, é quando os pais não põem limite. Então, é uma série de situações novas que estão surgindo frente a essa realidade. Então, assim, eu não vejo... Na verdade, quem é vítima são os filhos.
Sim, claro. Os filhos é que são vítimas dessa realidade e não são os pais. Os pais estão se omitindo. Mais ou menos um ano atrás, quem sabe um pouco mais, nós falávamos de um assunto aqui que era sobre nutrição infantil e tal. Você citou a respeito de lixo, né? Alimento que é lixo para a criança, que não são saudáveis, que um pai mandou uma mensagem brava, assim, então quer dizer que eu estou dando lixo para minha filha, porque ele estava dando... Ultraprocessado, essas coisas assim. São coisas que no mundo atual a gente já tem informação suficiente para ter a consciência que isso são comidas que você come eventualmente, não é uma alimentação diária, né? Eventualmente você vai comer uma alimentação dessa. Mas os pais, alguns, ainda têm uma noção de que não faz nada, posso dar, é o que eu dou, ela gosta, eu também gosto, enfim. Mas aí entra, né, tipo, o que foi a infância de cada um, né? Se eu brinquei, se eu fui uma criança que vivi, eu era uma criança muito temporona, então meus irmãos eram mais velhos, jogavam bola de gude, não me deixavam jogar e tal. Mas eu vivia observando e a coisa que mais me fascinava era brincar. Jogar bola as meninas não podiam, porque bola não era coisa de menina. Então, assim, as brincadeiras eram meio estratificadas. Hoje não. Hoje os meninos e as meninas brincam em sintonia. E eu acho tão bacana, assim, poder cantar uma música para um filho, dormir, né? Contar uma história, né? As histórias dos avós são ótimas. As histórias contadas ou criadas com a criança, tipo, eu vou contar uma história, tu vai contar uma história. É inventada, cada um inventa da sua cabeça, para estimular a imaginação, para estimular Uma própria leitura também. uma leitura de um livrinho, né, que é ilustrado, o que tu entendeu, qual o personagem, vamos jogar um jogo, quem que tu quer ser? Vamos jogar jogo de botão, um jogo muito legal, é um jogo da época dos anos 80, por ali, anos 70, final dos anos 70. Qual a posição que tu gosta de jogar? Eu gosto de ser goleiro. Por que tu gosta de ser goleiro? Eu sou zagueiro. Eu sou centroavante. Aí isso já nos diz muito de como a criança está se colocando no mundo, né? Eu sou atacante. Então ótimo, né? Então, como é que ela vai atacar? Se ela atacar sozinha e não passar para o outro, vai dar na trave, não vai fazer gol. Então, aí já vem as regras. Aí ela já vai conhecendo, se eu fizer isso, eu não vou me dar bem. Então, eu vou por outro A caminho. riqueza de detalhes E de oportunidades. Né? E é um jogo barato. É um joguinho barato. Tu compra um tabuleiro. E se tu quer, compra um Grenal, um Fla-Flu, né? Compra dois times. Acho que nem tem mais jogo de botão. Eu até tinha futebol de botão. Ainda tem para vender? Tem para vender. Tem sim. São jogos Tem, muito simples. Claro que tem ligas, inclusive, que acontecem em nível estadual, inclusive. Opa, que bacana, que bacana. Sim. Eu acho que era mais comum nos anos 80 e 90, na minha época, mas ainda tem alguma coisa. Eu estava pensando aqui, doutor Érico, a doutora Helenita, eu acho que ela está rivalizando com o doutor Júlio, né? Doutor Júlio. José Júlio. Que eles estão os dois, os que mais vieram no programa até hoje. Eles gostam de vir no programa. Olha que não é que eu prezo muito, valorizo muito esses dois profissionais, então, não, certamente, aqui de Passo Fundo, a doutora Helenita, acho que é a que mais veio. O doutor José Júlio são... Olha que honra, né? Isso. Eu acho bem importante a gente ter um tempo de vida e ter vivido tantos tempos, tantas crianças diferentes, porque eu no meu consultório, eu peguei criança que hoje é pai. Às vezes encontro no mercado. Sim. Olha, meu filho disse, meu Deus, era dos anos 80, 90, 2000, então a gente foi pegando uma evolução. Eu acho tão importante trazer isso, né, contribuir informações de qualidade, informações que a gente tem e coisas que valiam e que ainda valem. Brincar é uma coisa séria para a criança se desenvolver, não é uma coisa qualquer, né? E as crianças nos bairros a gente vê as crianças brincando bastante, eles andam de bicicleta, eles jogam. Bom, na minha casa às vezes a gente faz bola de meia, porque é apartamento, não dá para ter bola, então eu digo, não dá para ter bola, que eu comprei uma bola de pano, consegui achar uma bola de pano, depois virou uma bola de meia. Então, assim, claro, tem horário,
né? Não dá para... E tem que ser rasteirinha, não pode ser bicão. Tem regra, né? Tem regra, então a gente tem umas regras, mas se joga bola. Dá para brincar. Dá para brincar, dentro das regras. Que legal! E assim, já passando do nosso horário, a conversa é boa, né? Essa doutora tem muito café no bule, mas já vamos pensando mas nem falamos de orientação parental. Vai ser o próximo programa. Vamos engatar um outro programa aí. Vamos esperar passar esse friozinho aí, daqui um pouco mais, até o final. Orientação parental é o assunto para o próximo encontro. A senhora topa? Belo assunto, belo assunto. Combinado, então. Professora, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco, compartilhando toda essa sensibilidade, conhecimento, experiência, e até uma próxima. Até uma próxima, eu agradeço muito o convite e aos ouvintes que nos brindaram, né, com essas pérolas de perguntas muito importantes, eu acho que ajudaram a nós brincar e interagir aqui com o tema, né, e com a infância, né, eu acho que extrair, então, o Dia da Criança para ser um dia de brincadeira. Né? Fica a dica e uma série de pontos para reflexão. Semana que vem tem mais de bola. Tem mais, não tem futebol, né? Então você vai ter. Só fazer uma brincadeira. Quando, anos atrás, o Tibola às vezes trazia uma pediatra, uma nutricionista, e o Tibola contava como é que as orientações modernas, a educação, que a criança não come doce, não toma refrigerante. Eu já estava pensando em denunciar o Tibola para o Conselho Tutelar. Mas essa menina não toma refrigerante, não come doce, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, com o tempo, tu vê a importância da gente se atualizar. Aí eu fui entendendo, não, orientação hoje é essa, é restringir o mínimo possível, não que seja proibido, mas não é tão saudável. E tem, só para acrescentar, o doutor ficou realmente um pouco assustado, assim, mas tá brincando comigo, mas não, era sério, ficou assustado. E logo, 2, 3 programas depois, teve uma nutricionista que veio aqui. A dona Júlia Campos, E daí ela confirmou. Não, é assim, tem que ser assim. Sim. Nessa questão da alimentação, até os 3 anos você limita, e aí depois ela vai ter contato, mas o contato após os 3 anos da criança já não é mais o mesmo com doces, por exemplo. E eu fui o contrário, minha avó tinha bar e tal, lá em Canabarro, eu tinha muito acesso a doce. Na minha infância, assim, até os 10 anos, eu comi de tudo e com variedade e quantidade. E eu vi que não é legal, para vários aspectos. Né? Então, eu quis entrar nessa onda aí da modernidade e limitar também a externa com doce. Legal. Semana que vem estamos de volta. Helenita, muitíssimo obrigado. Érico. Aprendemos muito contigo, sempre. Muito obrigada. Uma honra para mim estar aqui com a nossa comunidade, né? Até uma próxima, então. Até a próxima. Legal.